galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leneide Gugel e hoje a gente vai ter mais uma videoaula. A videoaula de hoje está lá no capítulo 9 do livro de vocês, certo? Vamos lá? Hoje a gente vai estudar sobre as dinâmicas das populações. E antes de falarmos de populações, nós vamos relembrar o conceito biológico de espécie, que é um grupo de indivíduos que têm o mesmo fundo genético, são morfologicamente semelhantes e podem cruzar entre si, originando descendentes férteis. Lembrando que essa definição não vale para bactérias que se reproduzem de forma assexuada e nem para fósseis, porque nós não temos como realizar cruzamentos com indivíduos que já foram extintos, tá certo? Então, só lembrando também, as espécies, o nome das espécies, eles seguem a nomenclatura binominal, onde eu vou ter um gênero, que também é conhecido como epípeto genérico, e uma espécie, que é chamado como epípeto específico, ou seja, a nomenclatura dos nomes científicos das espécies é uma nomenclatura binominal, formada por dois nomes, o nome do gênero e o nome da espécie, que é o epípeto específico. Essa nomenclatura binominal, ela segue regras, onde o nome do gênero deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e o nome do epípeto específico deve ser escrito totalmente minúsculo. E, preferencialmente, essa escrita deve ser no formato itálico. Tá certo? E aí, vamos começar a estudar as populações propriamente ditas, que são conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área e que podem cruzar entre si de forma natural, tá certo? Por exemplo, uma população, para vocês entenderem o que seria a forma natural, na natureza, normal, espontâneo, sem nenhuma intervenção humana. Porque nós não podemos considerar, por exemplo, as reproduções que acontecem em cativeiro, tá bom? Porque não é de forma natural. De uma certa forma, otimizada por intervenções humanas. Então, as populações, elas têm algumas características, a gente vai começar a ver algumas, entre elas a densidade populacional, que é a relação entre o número de indivíduos da espécie e a área ou volume, se a gente estiver falando de habitats aquáticos. E essa densidade populacional, como a gente pode ver aqui na densidade populacional do Brasil, ó, que na região norte tem 0 a 9 indivíduos por quilômetro quadrado. A região sudeste, ó, aqui São Paulo, já é de 300 indivíduos por quilômetro quadrado, tá certo? Nós aqui no Rio Grande do Norte temos a densidade populacional de 50 a 99 indivíduos por quilômetro quadrado, tá certo? Então, a densidade populacional é o número de indivíduos dividido pela área ou volume. Fácil de calcular. E aí também, essas populações, elas têm o que a gente chama de taxas populacionais, que seria a taxa de crescimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Nós temos várias taxas populacionais, que seria a taxa de crescimento, taxa de natalidade e mortalidade, que a gente vai ver mais na frente. A taxa de crescimento seria o número de indivíduos final, menos o número de indivíduos inicial, por exemplo, o número de indivíduos que você colocou na colônia da bactéria, e o número de indivíduos final seria o número de indivíduos que você obteve depois, dividido pelo número de indivíduos iniciais, divide isso aqui, subtrai esse desse, depois divide por esse, e depois divide esse resultado aqui pelo tempo que você considerou. Nós temos também a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é o número de nascimentos dividido por 1000, tá certo? E a taxa de mortalidade é o número de mortes dividido por 1000 também. E também nós temos o índice de fertilidade, tá certo? Que é o número médio de descendentes produzidos pela fêmea em seu período reprodutivo. Por exemplo, o índice de fertilidade médio brasileiro é em torno de 2, tá certo? Ou seja, uma mulher em período fértil, né, que é a mesma coisa que período reprodutivo, gera geralmente 2 descendentes. Claro que a gente tem, por exemplo, a espécie humana, dependendo da localidade, você vai ter N índices de fertilidade. Por exemplo, na Nigéria
já vai ser de 6,89, quase 7 filhos. O período reprodutivo a mulher tem, tá certo? Isso também vai mudar de acordo com o grau de escolaridade, os rendimentos que a pessoa ganha, tá certo? E também com relação a questões culturais também, tá certo? E varia de um país para outro. Dentro do mesmo país varia, né, gente? E aí o índice biológico, o índice de fertilidade das espécies naturais também, por exemplo, pode ser também bastante variado. Por exemplo, o índice de fertilidade de um coelho é bem mais alto do que o índice de fertilidade de um elefante fêmea, tá certo? De uma coelha é bem mais alto que de um elefante fêmea. E também, essa população, ela apresenta o que a gente chama de crescimento populacional, que é o potencial biótico, que é a capacidade teórica de crescimento de uma população, tá certo? Essa capacidade de crescimento é teórica por quê? Porque existe uma resistência do meio, que é as limitações dos recursos, e existe ainda uma capacidade de suporte, que é o máximo de indivíduos de uma população que o ambiente consegue suportar. Então, o potencial biótico da espécie, ela é praticamente infinita. Ela vai ser crescente, tá certo? Durante toda a vida daquela espécie. Isso levando em consideração, né, o tempo de vida dessa espécie, tá certo? Tempo de vida. No entanto, existe uma resistência do meio, que são fatores que vão limitar esse crescimento da população, tá certo? E existe também fatores como resistência do meio, predação, que a gente vai ver, parasitismo, a gente vai ver daqui a pouco. E existe também um limite que esse meio ele vai ter para suportar essa população. Esse limite, por exemplo, pode ser a quantidade de nutrientes que vai ter disponível, a qualidade de habitats, a qualidade de locais para nidificação de ovos, tá certo? É nidificação ou é nidição? Estou na dúvida dos dois. E aqui a gente tem a curva de crescimento real dessa espécie, tá certo? Vocês veem que ela vai oscilar, vai ser em formato mais ou menos de S, tá certo? Ela vai oscilar porque vai depender das condições do ambiente, tá bom? Também. E fatores que regulam o tamanho dessa população, né? Seria o quê? A densidade populacional, por exemplo, se eu tenho muitos indivíduos, então a tendência é que haja uma menor reprodução e o trabalho e o crescimento da população se estagne, se reduza, tá certo? A disponibilidade de alimentos, as predações, o parasitismo e a competição. Por exemplo, a Covid-19, será que ela está sendo um regulador de tamanho populacional? É uma pergunta, viu, gente? Vai ter daqui a pouco questionário para vocês responder. Então, aqui nós temos, só para vocês entenderem, de densidade populacional. Temos cobras e ratos. À medida que a população de ratos cresce, se crescer é porque a de cobra está diminuindo. Diminuiu. Por quê? Porque as cobras vão se alimentar dos ratos. A de cobra cresceu, a de rato diminuiu. E assim vai, tá certo? Se a gente fosse levar em consideração só o potencial biótico, as de ratos ia ser assim, ó. A linha crescente, ascendente, sempre. Tá certo? Mas não é por quê? Porque o ambiente limita e também há outro tipo de interações, como a predação, que limitam esse crescimento, esse potencial biótico da espécie. E aí, para você, gente, a aula é bem curtinha de hoje, ó. O capítulo 9, da página 211 a 226, vocês tentem treinar, fazer os exercícios do livro, tá certo? Só para fixar melhor o conteúdo. E tem uma atividadezinha, que é um questionário de apenas uma única pergunta,
que vocês vão responder. A Covid-19 pode ser considerada uma forma de resistência do meio para realizar o controle populacional? Explique sua resposta, tá certo? Então, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.